O pânico veio e, em seguida, tudo ficou quieto, calmo e sereno em seu crânio. E mesmo que lhe pedissem para dizer algo agora, nada além de bobagens infantis teria saído de sua boca. Esse silêncio, incomum para um pequeno apartamento compartilhado, onde normalmente havia uma quantidade insana de sons desnecessários, tanto dentro quanto fora, permaneceu por mais alguns minutos, até que finalmente um pensamento consciente a atingiu. Droga, murmurou Maia. Droga, 2 listras. Embora Maia nunca tivesse sido propensa a palavrões e linguagem forte, ela era tolerante e não tinha nada contra isso. Às vezes, era possível usar um palavrão pela beleza da palavra. Em que absurdo estou pensando? Maia se conteve. É isso mesmo, desde que eu não pense nisso. Também estou falando comigo mesma. Maia deu uma risadinha e depois parou de falar. Sua risada pareceu permanecer na sala por mais algum tempo, mexendo com meus nervos. Mas depois de alguns segundos, ela se viu em silêncio novamente. May tinha 17 anos de idade. Ou melhor, tinha completado 1 ano há pouco tempo. Ela estava estudando na Faculdade Internacional de Tecnologia da Informação. Alta para sua idade, não alta, mas alta. Corpo frágil, peito plano, ombros estreitos, pouca massa muscular, classicamente magra, difícil de ganhar peso. Maia nunca gostou muito de sua silhueta, mas no geral a achava muito bonita. Seu cabelo era bonito, loiro, natural, saudável. Cuidadosamente cortado, dourado, como ouro derretido, um verdadeiro tesouro. E seus olhos eram lindos, verdes claros ou azuis. Maia talvez não se achasse particularmente bonita, mas harmoniosa e dobrável com certeza. Ela cobriu os olhos. Provavelmente era uma afirmação boba agora, mas ela achava que provavelmente não era boba. Teimosa e trabalhadora. No início, Maia gostava de pensar assim. Agora, ela simplesmente não tinha energia. Ela tinha todos os motivos para isso. Ela nasceu em uma família grande. Era a 2ª filha e a 4ª filha. Mas quando saiu da casa do pai, já havia 10 filhos na família. Sua família vivia em um pequeno vilarejo e, basicamente, seguia 2 princípios: ser rico com o que temos e viver com o que temos. E também, de acordo com o clássico desta lista, se você não viveu ricamente, não há nada para começar. Os pais tinham toda a vida de seus filhos planejada e a maioria deles obedecia. Os irmãos e irmãs de Maia, em geral, entenderam rapidamente como fazer e como não fazer. Não havia necessidade de discutir. Ninguém tinha opinião própria, e o principal era apenas obedecer e servir para o bem da família. Não importava o quão antiquado isso parecesse. Trabalho, 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 trabalho. Quando Maia disse que estava indo para a cidade para escrever roteiros, foi um grande escândalo. "Você não vai receber 1 centavo de nós", declarou meu pai. "Somente o trabalho que é útil é necessário. Escrever roteiros estúpidos para filmes estúpidos? Só os palhaços fazem isso. Prefiro me dedicar e ser um palhaço do que matar a mim e a minha saúde aqui", declarou Maia. Sua mãe, uma mulher magra e doente, exausta pelo trabalho duro e pelos partos incessantes, ficou em silêncio atrás do pai, que não parecia tão irritado quanto atônito. Nenhuma das crianças, nem mesmo os filhos mais velhos, era tão ousada a ponto de desafiá-lo, de ir contra sua vontade e desobediência. Sua filha o estava tirando do sério. "Se você cruzar a porta desta casa agora, não poderá voltar", disse o homem com severidade. "Você não terá um lar, não terá uma família. Nós nunca a ajudaremos, mesmo que você implore." "Maia", soluçou a mãe. "Por favor, minha filha." Por um segundo, Maia hesitou. Então era isso. Valeria a pena deixar sua vida, difícil, mas clara e lógica, previsível, que não prometia nenhuma reviravolta traumática, abandoná-la e partir assim,
praticamente para lugar nenhum, morar em um albergue, trabalhar por um salário baixo e estudar ao mesmo tempo? Isso não é demais para ela assumir? Não. A mente se opôs obstinadamente, e o pensamento foi como um tapa na cara. O que Maya estava pensando? Esse era seu plano, seu sonho que merecia ser realizado. Ela havia se formado no ensino médio com louvor, tinha se saído muito bem nos testes de admissão para a faculdade e merecia transformar seu sonho em realidade. Ninguém está dando a ela o que ela quer em uma bandeja de prata. É preciso trabalhar, estudar e se esforçar, e você precisa correr riscos. Sinto muito, ela murmurou. O rosto de seu pai relaxou. Sua mãe exalou freneticamente de alívio. Mas Maya apenas se agarrou teimosamente à alça da mochila com a qual havia saído de casa. Mas eu tenho que fazer isso. Seu pai não disse mais nada a ela. Sua mãe chiou alguma coisa, mas seu marido a interrompeu com uma palavra sua. Ela já havia se decidido. Deixe para lá. E Maya deixou a casa de seu pai. Por um momento, pareceu-lhe que seu pai involuntariamente a respeitava pela firmeza e risco de suas decisões. Mas ele nunca poderia perdoá-la. Alguns de seus irmãos mais velhos entraram em contato com ela durante aquele ano, mas ela nunca teve notícias de sua mãe ou de seu pai. Quando entrou na faculdade, ela conheceu 3 moças da mesma instituição, mas de especialidades diferentes, que também eram de fora da cidade. As 4 alugaram um apartamento bastante modesto, mas bem localizado. Ele tinha 3 quartos pequenos, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro. É claro, sem máquina de lavar louça e banheira. E não havia elevador. Mas não se podia esperar condições de luxo em seu primeiro apartamento. O quarto de Maya era minúsculo, mas tinha uma janela e um guarda-roupa embutido. Em suma, era exatamente o que ela precisava. Não apenas sua primeira acomodação adulta, mas também um espaço pessoal que ela nunca tivera. 12 pessoas em uma casa de vila. Que tipo de espaço pessoal poderia haver? Maya se sentiu adulta, muito adulta. Ninguém a ajudava com dinheiro, é claro. Na verdade, foi em parte por causa disso que Maya se viu nessa situação. Sem muita educação, forçada a ir à escola. Ela só tinha uma saída: conseguir um emprego como faxineira. Mas não. Uma trabalhadora de saneamento júnior. Esse era o título de seu emprego. 2 de seus 3 empregadores preferiam chamá-la assim. Maya não tinha nada contra isso. Seus pais, com suas atitudes patriarcais, estavam convencidos de que uma menina tinha o direito de não poder esfregar o chão e fazer as tarefas domésticas em geral apenas em um caso, se ela fosse um menino. Caso contrário, ela é obrigada a fazer tudo o que uma mulher deve ser capaz de fazer, e fazê-lo com perfeição. Portanto, uma jovem diligente e ativa no papel de faxineira ainda recebia um bom dinheiro. Maya teve sorte de alguma forma, e todos os seus 3 empregadores acabaram sendo muito generosos, ou algo assim. Maya não tinha certeza de como chamar isso. Tendo avaliado corretamente os esforços da jovem trabalhadora, eles deram bônus, aumentaram o bônus e, em geral, a incentivaram financeiramente de todas as formas possíveis. E assim, seu terceiro emprego de meio período foi o turno da noite na Golden Age. Maya se lembra que seu primeiro pensamento quando foi para lá foi que não gostaria e que nada de bom estava esperando por ela. Mas os empregadores haviam prometido pagar bem para começar um novo emprego. Ela trabalhava 16 horas por semana. O escritório da empresa tinha suas próprias faxineiras para cada andar, mas eles precisavam de uma faxineira separada para limpar as 3 grandes salas de conferência. Não apenas o piso, mas os móveis, a mesa, todas as superfícies e o carpete. Eles sempre tinham materiais de limpeza especiais. Talvez as faxineiras não se importassem em limpar os corredores,
mas todas elas eram avós na casa dos 60 anos. Elas não tinham a destreza e a habilidade necessárias para limpar as altas telas de televisão, passar vapor nas longas cortinas. Maya fazia seu trabalho e não reclamava. O trabalho físico não a intimidava desde a infância. Maya não tinha certeza de que tipo de empresa era a Golden Age. A empresa parecia ser especializada em dinheiro e, a princípio, Maya pensou que fosse algum tipo de banco privado ou algo do gênero. Então, depois de alguns meses de trabalho, ela descobriu que a Golden era uma instituição financeira que prestava algum tipo de serviço ao mercado financeiro sob a licença de emissão de empréstimos, créditos, venda de títulos, gerenciamento financeiro e quaisquer outras transações relacionadas a dinheiro. A Golden tinha 3 filiais em cidades diferentes, e todas elas eram administradas pela mesma família Grage. Os fundadores do negócio moravam em outra cidade, e essa filial relativamente nova estava nas mãos de seu filho, Leroy. Maya o viu de relance quando estava trabalhando. Ele é um cara normal. Você não pensaria que ele é um herdeiro rico na rua. Alto, bastante bonito, com nariz e cabelos castanhos escuros pronunciados, com um sorriso alegre de menino. Ele brincava muito, rindo alto, chamando a atenção. Leroy era a verdadeira alma da empresa e o favorito de todos. E, como Maya tinha ouvido falar, ele não era o pior líder. Sua juventude, é claro, às vezes o atrapalhava, mas ele era teimoso e diligente. Ela e Leroy se cruzaram algumas vezes nos corredores. Na maioria das vezes, quando uma reunião terminava na sala de conferências, onde Maya deveria fazer a limpeza. Leroy sempre acenava com a cabeça educadamente, dizendo olá. Em geral, ele era educado com os funcionários. Maya respondia da mesma forma, e não houve interações ou problemas específicos. Maya fazia seu trabalho em silêncio, recebia seu dinheiro e ia embora. E quando ela cruzou a porta, a empresa da Era de Ouro não existia mais em sua mente. Da mesma forma, ela tinha ido limpar a casa depois de outra reunião. Ela viu que os diretores e outros homens importantes já haviam deixado a sala. Maya não viu Leroy entre eles, mas presumiu que simplesmente não o tinha visto sair. Então, pegou todas as suas ferramentas e foi para o corredor. Ela não esperava ver ninguém lá. Ela estremeceu quando ouviu a pergunta inesperada. Eu sempre quis perguntar. Não é pesado para você carregar todas essas coisas? Merda! Maya sussurrou e recuou, olhando para Leroy com desagrado. O jovem sorriu um pouco culpado. Desculpe-me, não queria assustá-la. Desculpe-me, Sr. Leroy. Pensei que todos já tivessem saído. Ela permaneceu em um silêncio incômodo. Maya esperava que ele fosse embora, mas Leroy não parecia estar com pressa. Devo voltar mais tarde? Não, vá em frente. Vou fazer um pequeno intervalo e depois vou embora também. Leroy suspirou. Maya deu de ombros, prendeu o cabelo com mais força e calçou luvas. Leroy se sentou no parapeito da janela e olhou para ela com o canto do olho. Maya geralmente trabalhava com os fones de ouvido, mas agora ela achava que era falta de educação, então começou a trabalhar em silêncio. Você ainda não me disse se todas essas coisas são pesadas ou não. Eu tenho um carrinho com rodas, então não é pesado, respondeu Maya. Leroy murmurou algo em concordância. Maya desdobrou a escada para ir até o ar-condicionado. Limpou-a e, por algum motivo, perguntou. Foi um dia difícil? Não foi mais difícil do que o normal. Leroy suspirou. Foi mais uma semana difícil. Projetos. Projetos. Leroy balançou a cabeça. Você sabe como é isso? Vários prazos ao mesmo tempo. Leroy se interrompeu, aparentemente pensando que Maya não sabia do que ele estava falando, mas ela sorriu.
Eu costumava fazer isso quando 2 restaurantes onde eu trabalhava tinham vários banquetes seguidos, e depois de limpar uma sala, eu corria quase até o outro lado da cidade para limpar a segunda. E então, eu fazia anotações. Maya deu uma risadinha. Meu Deus! Ela pensou consigo mesma. Que besteira você está dizendo a ele? Acho que ele não vai se interessar. Mas Leroy assentiu com a cabeça, pensativo. Agora, ele estava olhando para Maya com um olhar avaliador, deslizando suavemente sobre ela, estudando-a. Normalmente, esses olhares deixavam Maya tensa. Às vezes, havia pessoas em restaurantes que lhe lançavam olhares desagradáveis que faziam com que Maya quisesse voltar para sua pequena casa no vilarejo seguro onde todos se conheciam. Mas o olhar de Leroy era avaliador, mas não tão desagradável. O cara olhava da mesma forma que olhava para uma garota de quem gostava. Uma garota bonita. Posso usar seu nome? Perguntou Leroy, olhando para Maya abertamente. Normalmente, eu me trato pelo primeiro nome com todos os funcionários, mas quero me queixar um pouco. Claro que pode. Maya sorriu. Mas então eu também posso usar seu primeiro nome? Sim, pode. Leroy assentiu com a cabeça e também sorriu distraidamente. Sobre a semana difícil. Meus pais encontraram uma noiva para mim. Encontraram uma noiva? Maya cantarolou, verificando se tinha tirado a poeira do ar-condicionado e deslizando para baixo com cuidado. Não quero ofendê-la, mas achei que isso era comum na Idade Média. Também não é incomum agora. Leroy suspirou. Especialmente quando o preço é de alguns milhões. Alguns milhões? Com quem devo me casar? Deixe-me fazer isso. Maya deixou escapar e riu. E Leroy riu com a amargura de sua situação. Leroy provavelmente era muito solitário. Alguém tinha que ouvi-lo e apoiá-lo. Alguém que não tivesse nada a ver com os negócios deles. Alguém muito distante do que os ricos faziam para preservar e fortalecer seus negócios. O próprio Leroy estaria pronto para rir da comicidade da situação. Ele está se casando por conveniência no século XXI. Mas não foi engraçado? Acontece que não era. Não era uma piada, mas uma realidade muito real. Vou me casar com a filha de um grande acionista. Ela é bonita? Maya perguntou de maneira profissional, e Leroy notou sua maneira estranha de falar, como se ela mesma estivesse deslocada ou fosse estúpida. Ela é muito bonita e educada. Ele exalou, olhando para baixo pela janela. Refinada, graciosa, adora o teatro, sempre se veste bem e cheira bem. Então me desculpe, mas não vejo o problema, disse Maya com cinismo, pegando as cadeiras do carpete e notando que ele não estava tão manchado hoje como normalmente está. A gostosa rica percebe que você provavelmente não gosta muito dela. Mas eu sempre achei que era mais fácil para os rapazes aceitarem um casamento imposto do que para as moças. Ela não estava apenas dizendo isso, estava falando por experiência própria. Seus 2 irmãos mais velhos haviam se casado a pedido do pai. E enquanto a pequena Maya observava suas noivas, que eram mais brancas do que giz, com entusiasmo, ela notou como seus irmãos estavam calmos. Para eles, era simplesmente uma transação que ajudava a família, trazia novas trabalhadoras para a casa e ajudava a mãe deles. Não eram os homens que iam para a família de outro homem a pedido de outro homem. Não foram eles que se separaram dolorosamente de sua infância, e na maioria dos casos, não foram eles que tiveram de ser maleáveis, complacentes. Portanto, talvez erroneamente, Maya, com seu maximalismo de 16 anos de idade, achava um pouco anti-homem os homens reclamarem de um casamento de conveniência. Leroy, no entanto, parecia perplexo. Bem, você sabe, o casamento sem desejo também não é muito agradável para nós. Bem, pelo menos se houver alguma honra nisso. Não sou um homem de moral elevada.
mas não quero ofender minha futura esposa com casos e adultério. Minha noiva não é uma pessoa ruim. Talvez um pouco caprichosa, infantil, mas é inteligente e bonita. Do que mais você precisa? Você vai sair e trair? Leroy olhou para ela, e essa foi a resposta mais eloquente. Maya não sabia por quê, mas naquele momento ela achou interessante. Leroy vivia em um mundo que era exatamente o oposto do seu próprio mundo, do qual ela havia escapado. Seu pai o teria chamado de lascivo e sujo, e talvez fosse mesmo. Mas ele parecia livre para Maya, muito mais livre do que os mundos em que ela vivia. Ou talvez a diferença fosse sua situação, sua riqueza material. Mas, de qualquer forma, a verdade é que, naquele momento, tanto Leroy quanto o mundo em que ele existia, fora deste quarto, pareciam tentadores e intrigantes para Maya. Como se estivesse captando seus pensamentos, Leroy sorriu sem graça. Pode parecer bobagem, mas eu ainda não cheguei lá. Quero viver sem todas essas obrigações no mundo livre. Leroy olhou para ela desafiadoramente. Maya queria lhe responder, mas não sabia o que fazer. Então, ela deu de ombros com indiferença. De uma forma ou de outra, ela não deveria ter se importado com Leroy e seu sofrimento. O que eles tinham a ver com ela? Mas, ao mesmo tempo, ela percebeu que ele não tinha ninguém com quem conversar. E talvez, erroneamente, ela pensou que até mesmo um interlocutor como ela era melhor do que nenhum interlocutor. Quando você fala sobre seus problemas, é sempre mais fácil do que quando você pensa neles em silêncio, centenas de vezes sozinho. Portanto, explique aos seus pais, vá dar uma volta, declarou Maya. E quando Leroy tentou interrompê-la, ela balançou a cabeça. Alguns fios de cabelo dourados caíram sobre seu rosto e ela os tirou do caminho. De repente, ela se pegou, pensando que era tão fácil falar com Leroy dessa maneira. Muito fácil, como se eles se conhecessem há muito tempo. Quero dizer, não desista completamente do casamento nem nada, mas apenas peça a ela para esperar um pouco e faça uma pausa. Bem, uma pausa decente. Maya deu de ombros, sem jeito. Você provavelmente tem a imagem da família e tudo mais. Imagem de família? Sim. Leroy concordou e, de repente, seus olhos brilharam com uma luz estranha. Você não quer sair de férias comigo sem querer? Quer? Ele era 4 anos mais velho que ela. Maya entendeu bem o que Leroy estava sugerindo a ela. No início, a oferta a irritou, e ela foi rápida em expressar a Leroy que não era uma prostituta nem uma garota de programa, e que ele poderia ir o mais longe possível com tais ofertas. Seu pai provavelmente a perdoaria por tal discurso e a aceitaria de volta na família. Ele sempre dizia que os homens eram inerentemente lascivos e que as moças precisavam se proteger contra eles e ser firmes. Mas Leroy provavelmente era, em parte, um homem lascivo. Mas Maya descobriu de repente que ele não era um homem ruim. Sim, um pouco mimado, um pouco arrogante. Mas isso é uma despesa. Ele é bastante cortês, inteligente e educado. Maya logo percebeu por que ele se sentia tão atraído por ela. Sua mãe gostava de dizer que a filha era boa em ler o coração das pessoas, e a família até estava disposta a fazer algumas concessões e permitir que ela se tornasse psicóloga, de preferência, uma terapeuta familiar. Manter as famílias unidas é uma coisa tão nobre a se fazer. Mas Maya escolheu o caminho que escolheu. E as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Mas essa habilidade dela, ou intuição, ou o que quer que fosse, ajudou muito em sua atitude em relação a Leroy. Ela podia ver perfeitamente que a única razão pela qual ele se agarrou a ela foi o fato de ela ter ido parar naquele corredor, naquela época. Maya o ouvia, não o julgava, dava-lhe conselhos. E Leroy queria prolongar essa sensação de não estar sozinho, essa sensação de união. Em sua defesa, e em defesa dela também, ele foi educado, gracioso,
discreto. Não houve insinuações sujas, piadas sujas ou momentos embaraçosos. Apenas palavras foram trocadas. Leroy começou a se aproximar mais dela, demorando deliberadamente para sair da sala de reuniões. E na pequena sala dos fundos começaram a aparecer chocolates, flores, pequenos presentes, não muito caros. Ele era limpo e preciso em seus sinais de atenção. Alguns de seus presentes eram divertidos por sua utilidade. Um conjunto de pratos bonitos, cupons de presente para uma loja de roupas baratas, mas bonitas. Ele descobriu que ela estava estudando para ser roteirista e lhe deu alguns livros muito úteis e interessantes. E a Maya? Sim, ela cedeu. Queria se sentir como uma princesa sendo cortejada por um príncipe. Viver na cidade a havia libertado um pouco de suas amarras e ela estava aceitando a si mesma e algumas de suas decisões questionáveis com mais facilidade. Talvez ela tenha se precipitado em um relacionamento mais próximo com Leroy, mas de repente ela queria tanto. Ela gostava dele. Mas, para seu maior alívio, ela não havia se apaixonado de verdade por ele. Leroy não havia lhe prometido nada, e os dois entendiam o que estava envolvido e por quê. Eles estavam juntos e não esperavam nada mais do que isso. Uma comunicação agradável, um pouco de compreensão, uma leve simpatia, semelhante à amizade, uma primeira experiência agradável, terna e sensual com Maya. Ela não se arrependeu de nada e estava feliz por estar perto de uma pessoa tão boa. Seus pais haviam construído tudo isso do zero. Disse-lhe Leroy em uma de suas noites juntos. Eles não tinham nada em sua infância, apenas sonhos e planos que se tornaram realidade. Somos uma empresa bastante jovem, ainda não tão sólida quanto gostaríamos de ser. E seu casamento com a filha de um sócio importante lhe dá apoio, adivinhou Maya. Leroy assentiu com a cabeça. Maya encolheu os ombros. Você é um bom filho. Além disso, você também precisa disso. Afinal de contas, você também não precisa de dinheiro. Acredite em mim, alguém que quase não tem nenhum. Você tem razão. Ele acenou com a cabeça. O dinheiro é importante, mas a diligência de meus pais é mais importante para mim. Eles sabem que farei a coisa certa. É por isso que eles fazem vista grossa para algumas de minhas falhas. Não estar falando sério. Maya não sabia se a breve conexão com ela era um deslize ou uma falta de seriedade, e decidiu não especificar qual era a questão. Logo a pequena aventura deles iria terminar, e era como se Leroy sentisse algum tipo de culpa em relação a ela, embora Maya não estivesse esperando ou pedindo nada. Em seu aniversário, Leroy havia lhe dado um presente de despedida, talvez exagerado. Dinheiro para as mensalidades. Uma quantia que ela depositou imediatamente com juros. E exalou. É claro que a palavra imediatamente era um exagero. Ela tentou recusar. Afinal, eu não sou uma prostituta, murmurou ela com raiva, enquanto Leroy continuava a lhe empurrar o envelope de felicitações com insistência. Não posso aceitar tanto. Não me compre, eu não preciso de nada. Meu Deus, o que isso tem a ver com o assunto? Exalou Leroy. Ao sacar sua conta para dar um presente a Maya, ele esperava que ela hesitasse e recusasse. Tão confiante em si mesma e em suas habilidades em alguns assuntos, intransigente e trabalhadora, ela representava um conjunto incrível de qualidades morais. Elas não se manifestavam em todos os lugares, mas em algumas convicções. Maya era sólida como uma rocha. Não estou tentando comprá-la, apenas lhe dando um presente para uma amiga. Maya olhou para ele com cautela por baixo de suas franjas douradas e Leroy suspirou pesadamente. Embora conversar com Maya tenha sido fácil e simples, agora ele estava perdido. Nos curtos 4 meses em que estiveram juntos e próximos, era como se Maya tivesse aberto uma nova faceta dele, uma nova parte de seu coração
e alma. Não que fosse muito grande, mas muito importante. E foi como se Leroy pudesse respirar melhor. Você tem sido muito útil. Sei que não sou o cara que você merece. Ou, por falar nisso, ninguém mesmo. Mas eu me diverti muito com você em nossa pequena aventura. Você me fez sentir melhor comigo mesmo. Me fez ver as coisas de forma diferente. Foi mais fácil respirar, sabe? E naquele momento, Leroy, de 20 anos, corou um pouco sem jeito. Mas Maya não riu de seu constrangimento, e ele, observando-a com gratidão em seus pensamentos, continuou. E acho que somos pelo menos amigos ou companheiros. E quero lhe dar um presente como amigo, mas para tornar sua vida um pouco mais fácil, por assim dizer, assim como você faz comigo. Por favor, aceite-o. Ele gentilmente colocou o envelope na mão dela e Maya o pegou. Leroy sorriu e beijou o rosto dela com gratidão. Obrigado por tudo. E agora que já fazia quase 2 meses que eles haviam se despedido, descobriu-se que o presente de despedida não era apenas o dinheiro no envelope. Maya estava grávida. Meu Deus, que horror! Ela tem apenas 17 anos e está grávida. Seu pai e sua mãe ficariam arrasados com a notícia. Como isso pode ter acontecido? Maya era uma garota. Leroy foi seu primeiro namorado. Mas ele sempre usou proteção e se certificou de que não haveria repercussões de suas relações. Ele até a vigiou por um tempo. Maya permaneceu em seu emprego na Golden, mas elas raramente falavam com Leroy agora. Ele estava completamente preocupado com os preparativos do casamento. E Maya ficou feliz pelo fato de um homem tão bom, ao que parecia, ter começado a aceitar com mais calma a forma como o destino deles havia se desenrolado. Não havia nenhum constrangimento entre eles se encontrassem nos corredores, ou se Leroy estivesse terminando algo no trabalho enquanto Maya limpava a sala de conferências, ou se eles se encontrassem no corredor. Leroy era infalivelmente educado e amigável. Ele podia até contar 1 ou 2 piadas, mas, no geral, o relacionamento deles estava de volta ao ponto de partida. Maya não se arrependia. O relacionamento anterior era uma lembrança calorosa. Além disso, Leroy, com seu dom, realmente facilitou a vida dela e ela continuou vivendo. Ela também estava respirando melhor depois daquele caso. E agora isso. Um bebê. O que fazer? O que fazer agora? Essas 2 perguntas estavam rondando sua cabeça, mas ela não conseguia ter nenhuma ideia. Enquanto Maya olhava fixamente para os resultados dos exames, seu cérebro parecia deixar de existir. Maya foi atingida alternadamente por um pânico terrível, depois por um medo pegajoso, depois por náusea devido à excitação e, em seguida, a gama de emoções era enorme. Maya parecia estar sofrendo algo semelhante a um ataque de pânico, mas depois de alguns minutos, ela quase foi destruída por uma gargalhada histérica. "É isso aí, Maya!" disse ela em voz alta, feliz pelo fato de os vizinhos, todos como um só, estarem ausentes do pequeno apartamento naquele momento. Carreira. Tanta coisa para a carreira. De uma mãe que deu à luz aos 15 anos, e você não está muito atrás em idade. Ela ficou em silêncio e sentiu a ansiedade novamente, aquela sensação desagradável que enrijece cada órgão como se estivesse sendo apertado. "O que devo fazer agora?" murmurou Maya. Falar em voz alta de repente a acalmou, ajudou-a a reunir seus pensamentos e avaliar a situação. Maya tocou seu estômago com as pontas dos dedos. O pensamento de aborto apareceu e desapareceu imediatamente. Maya pressionou os lábios com teimosia. Não. Isso definitivamente não aconteceria. Pecado não é pecado. Assassinato não é assassinato. Mas ela não ia fazer isso. E ela havia percebido isso assim que o teste mostrou 2 barras, notificando-a de sua nova posição. Além disso, ela tinha apenas 17 anos.
Maia não era uma especialista em gravidez, é claro, mas não era burra. Ela sabia perfeitamente que uma menina menor de idade, com 17 anos ou menos, precisava do consentimento dos pais ou responsáveis para interromper a gravidez. Se os pais descobrissem sobre o bebê, ela estaria em apuros. Ela teria seus braços e pernas torcidos e seria devolvida à aldeia. E lá ficará pendurada no pescoço de seus pais com um estigma vergonhoso, até que seu pai dificilmente conseguirá alguém para se casar com ela, ou, pior, se apressará em casar sua filha grávida de uma vez, para que a criança possa ser entregue ao marido dela. Provavelmente para um jovem alcoólatra em potencial da região. Uma perspectiva sombria e horrível. Mas Maia não tinha intenção de fazer um aborto. Não havia nenhum motivo específico. Ela simplesmente não queria fazer um aborto. Só isso. Uma vez que essa questão estava resolvida em sua mente, Maia relaxou, jogou o teste na lixeira, lavou o rosto e foi para a cozinha fazer um chá para si mesma. Então, ela estava grávida e ia ficar com o bebê. Seu próximo passo seria, obviamente, uma visita ao hospital. Afinal, talvez não houvesse gravidez. Ela continuou a refletir em voz alta. Isso acontece, mas que boa lição isso seria para mim. De fato, seria uma boa lição, e ela se apressou em marcar uma consulta, mas os pensamentos continuavam passando por sua cabeça. Bem, digamos que ela não esteja grávida. Então, ela apenas riria dessa situação engraçada que quase a levou a um desmaio fatal. Então, seria seu pesadelo pessoal. É isso aí. E se ela estiver grávida, o que eu faço então? Devo contar ao Leroy ou não? Ele precisa saber? Ou ela vai arruinar a vida dele ao contar? O que devemos fazer em uma situação como essa? Pare de entrar em pânico, ela disse a si mesma. Isso não vai fazer com que você se sinta melhor, Maia. Você precisa descobrir com certeza. É isso aí. A lição não funcionou. Ou funcionou, mas não foi muito boa. Uma mulher de aparência formidável em um jaleco branco olhou para Maia com um olhar indecifrável e lhe disse que ela estava grávida de 4 semanas. Inesperado. Maia não sentiu quase nada com essa notícia nada nova. Nenhum choque, nenhum susto ou decepção, em particular. Mas também não sentiu alegria. Ela nem mesmo tentou se convencer de que não estava grávida. De alguma forma, acostumar-se com a ideia e aceitá-la agora era bastante fácil. Mas aceitar o fato não significava descobrir o que fazer. Maia tirou 1 semana de folga para pensar no assunto. Suas economias permitiam que ela fizesse isso, e seus empregadores estavam dispostos a atender às necessidades da garota, que normalmente era muito trabalhadora. Foi tempo suficiente para resolver algumas coisas, como a polícia. Eles eram obrigados a informar aos pais que sua filha menor de idade estava grávida, e não havia nada que Maia pudesse fazer a respeito. Ela explicou que ninguém a havia estuprado, que a relação havia sido consensual e isso resolveu a questão. Então ela foi para a faculdade. Mais precisamente, ela foi quase expulsa de lá à força por seus colegas de apartamento. Maia ficou surpresa. Suas colegas de quarto eram amigáveis e compreensivas, mas não costumavam demonstrar tanto interesse por ela. Vamos lá! Vamos lá! Elas insistiram. Temos que avisá-la. E ou para o ensino à distância, ou para o acadêmico. Você é uma excelente aluna, mas não descansa. E você e o bebê precisam descansar. E você precisa sair do seu emprego. Você está sempre carregando coisas pesadas. Sim. E do que eu vou viver? Maia exalou cansaço. Mas ela foi para a faculdade. Seu novo cargo realmente precisava ser anunciado, pois poderia causar ainda mais problemas depois. Era melhor resolver as coisas por conta própria. Nós decidiremos lá, declarou uma de suas colegas de quarto,
deslizando os dedos rapidamente pela tela sensível ao toque do celular. A faculdade a ouviu, imaginando se era algo mútuo ou se ela precisava de ajuda para entrar em contato com a polícia. Afinal, ela tinha acabado de fazer 17 anos. O canalha havia realmente cometido um crime. Maya apenas sorriu com indulgência. Definitivamente, esse não era o jeito dela. Ela recusou e, sem mais perguntas, foi ajudada a formular um plano de ação. Enquanto você pode, estude, disse o vice-diretor de assuntos acadêmicos. Você terá tempo para passar nesta sessão. Afinal, o verão está chegando, e então veremos. Você poderá andar por um tempo, e quando chegar a hora do trabalho, você mudará para o ensino à distância. Temporariamente, ou você pode simplesmente entregar suas tarefas como os alunos à distância. Nós decidiremos. Obrigada, disse Maya, com sinceridade, sentindo-se muito comovida. Ela não conhecia muitas pessoas em sua pequena faculdade, trabalhava muito e estudava ainda mais, e de alguma forma, a cordialidade e a ajuda de um estranho a tocaram profundamente. O vice-diretor deu um tapinha em sua mão, envergonhado. Vamos lá, não é nada. Você também não era jovem? A mulher suspirou. Estude por enquanto, prepare-se. Ser mãe não é fácil. Resolveremos os problemas à medida que formos avançando. E aquele idiota deveria ter seus órgãos genitais cortados para saber como se proteger. E ela riu amargamente. Era muito amargo para o gosto de Maya e muito pessoal na risada dessa mulher, que não era mais velha. Mas ela não perguntou, é claro. De uma forma ou de outra, o problema da faculdade foi resolvido. No trabalho, também, sua situação foi levada em conta e lhe foi oferecido trabalhar pelo tempo que pudesse. E mais adiante, o estado de saúde será analisado. O diretor de um dos restaurantes até verificou pessoalmente todos os seus equipamentos e alocou um carrinho grande para carregar um balde de água e panos. E pediu à equipe que se certificasse de que Maya não levantasse nada pesado. No segundo restaurante, ela começou a se oferecer para mudar melhor para o cargo de garçonete. Mas lá também, às vezes, era necessário levantar bandejas pesadas. E Maya recusou. Até agora você pode trabalhar assim, e o que acontecerá depois, veremos. Quando souberam da gravidez da filha, seus pais enviaram cartas. Aparentemente, ela não merecia nem mesmo uma ligação telefônica. Maya olhou para a carta como se ela pudesse lhe causar dor física. Por longos minutos, ela hesitou em abri-la, embora, no fundo, soubesse o que ela poderia dizer. É claro que, uma vez grávida, ela não teria mais volta, ou, se houvesse, prometia apenas arbustos espinhosos. Ela não esperava apoio nem aprovação, mas quando abriu a carta, ficou inesperadamente surpresa com seu conteúdo. Seus pais condenavam o fato de ela ter se envolvido em uma relação com um homem sem casamento. Eles escreveram que a cidade a havia pervertido e trazido à tona o pior de sua alma. Mas elogiaram sua vontade de ter essa criança. Não importa o que digam, o aborto é assassinato. O pai escreveu: é sua cruz, sua juventude desperdiçada, e você optou por aceitá-la e carregá-la com dignidade. É um ato que merece respeito. Nada mais. Sua mãe lhe enviou uma pequena quantia de dinheiro, Maya percebeu, secretamente de seu pai. Sua mãe tinha seu próprio estoque com um pequeno bilhete. Para seu neto. E por alguma razão, Maya se sentiu mais leve em seu coração. Talvez um dia eles fizessem as pazes novamente. Quando ela tivesse um filho, teria que ir até sua família. E agora, pelo menos, ela sabia o sobrenome e o patronímico que daria ao seu filho. Mas o que fazer com relação ao pai da criança, se deveria contar a ele ou não? Leroy precisa saber? Ele definitivamente tem o direito de saber que vai ter um bebê. Mas e se ela piorar a situação? Ele tem um casamento em alguns dias.
Ele pode não gostar desse casamento e não gostar de sua esposa o quanto quiser, mas sua família precisa disso, e é ela. E por outro lado, ele tem o direito de saber que o filho é dele. Bastante envergonhada, Maya fez o que toda garota faria em uma situação semelhante. Voltou-se para a outra mulher, no caso dela, uma vizinha, uma das 4, ou melhor, Catherine, que era a mais velha. Conte a ele. Encolheu os ombros. Elas não conheciam os detalhes da história de Maya, apenas em termos gerais. E Maya esperava que isso fosse suficiente para receber algum conselho. É improvável que ele seja seu namorado, seu marido, mas ele pode ser um bom pai para uma criança. Você diz a ele, e o que ele decide é com ele. De modo geral, o conselho era lógico, e Maya decidiu que era isso que ela faria. Mas ela não conseguiu entrar em contato com Leroy. Ele não estava no escritório no momento, nem seus pais, e ela não podia pedir o número de telefone dele ao delegado. Uma faxineira qualquer não receberia o número pessoal do herdeiro de uma empresa financeira, e não era sensato entrar em detalhes. E de alguma forma, lentamente, ela chegou a uma única opção. Ela precisava ir ao casamento. Uma decisão maluca, mas a única possível se ela quisesse fazer a coisa certa. Tudo bem. Ela diria o que queria dizer e depois o faria. O local do casamento era bem conhecido por ela, e provavelmente pelo resto da cidade também. Maya passou alguns dias ansiosa, e no dia X, fez as malas e foi para a festa. Para não ser expulsa, ela estudou vários canais de notícias e tentou se vestir como os repórteres se vestiam em tais eventos, para que pudesse se passar por uma jornalista de destaque. Ela conseguiu se perder entre os convidados da grande recepção. De longe, ela viu Leroy. Ele estava muito bonito em seu terno de casamento, sorrindo para os convidados, abraçando sua bela noiva. A moça era realmente muito bonita em seu vestido requintadamente belo. De cabelos loiros, a pele de seu rosto era tão delicada e transparente, e por trás de longos cílios escuros, sorria um par de olhos azuis escuros e orgulhosos. Por um momento, Maya se sentiu amargamente como uma pequena sereia, assistindo ao casamento de um príncipe e uma princesa, e segurando um punhal afiado que ela deveria cravar no coração do príncipe. Maya ficou ali se perguntando se conseguiria fazer isso. A senhora Alexandra passou por ela, uma mulher imponente e bonita em um vestido de veludo verde, a mãe de Leroy. Maya observou quando ela saiu, obviamente para tomar um pouco de ar fresco, e foi atrás dela. Ela havia visto Alexandra algumas vezes, mas elas não haviam se falado, e era improvável que Alexandra a tivesse reconhecido quando se encontraram. Mas, de repente, Maya decidiu que seria mais fácil falar com ela primeiro. O inferno disso a incomodava. A mulher ficou de lado, olhando para a distância, como se estivesse procurando respostas para perguntas difíceis. Maya tossiu educadamente, alertando sua presença, e Alexandra se virou para ela, olhando-a com um interesse educado. Boa noite, assentiu Alexandra, lançando-lhe um olhar avaliador. Maya estava usando um suéter azul, uma saia preta na altura do joelho e botas pretas de cano alto. De qual redação você é? Já fiz alguns comentários para publicações especializadas antes, e não acho que seja. Não, desculpe-me, senhora Alexandra. Maya a interrompeu gentilmente. Não sou jornalista. Trabalhei para a senhora, limpando salas de conferência há algum tempo no escritório do Leroy. Mas acho que agora não é o momento certo. Alexandra disse pacientemente. Mas não havia um pingo de reconhecimento em seus olhos. Maya balançou a cabeça. Não é esse o ponto. Há alguns meses tive um breve caso com seu filho. Um caso breve, e agora estou esperando um filho. E não. Esse furo não. Mais uma vez Maya congelou. Alexandra enrugou o nariz como se estivesse com dor de cabeça e lançou um olhar desdenhoso para Maya. Ao contrário dos outros olhares, esse estava cheio de desprezo e de melindre, que Alexandra nem sequer escondeu. Maya sentiu como se uma lâmina afiada tivesse sido passada sobre ela. A entonação e toda a expressão do rosto de Alexandra a envergonharam claramente, e todas as palavras preparadas saíram da mente de Maya. Ela esperava gritos, escândalos, qualquer outra coisa, mas não dessa forma, nem um estranho cansaço no rosto de Alexandra. Maya estava tão atônita que não conseguiu emitir nada além de um chiado. Sinto muito, garota, Alexandra disse.
e em sua voz soou algo como uma simpatia sincera. No entanto, o nervosismo em seus olhos não diminuiu. Era uma mistura ainda mais humilhante. Você pensaria em algo mais interessante, eu não sei. Mas o que poderia ser mais interessante do que uma gravidez, não é mesmo? Maia estremeceu. A imagem ainda não havia se formado em sua mente, mas estava surgindo lentamente. E era decepcionante. Mas Maia não estava disposta a se envolver em pensamentos desnecessários. Ela balançou a cabeça e tentou novamente, dando a si mesma a confiança que quase havia escapado. Não sei o que você quer dizer. Não sei o que você quer dizer. Você sabe quantas pessoas como você dizem a mim e ao meu marido, e mais frequentemente diretamente ao Leroy, que ele supostamente está prestes a ter um bebê? Alexandra exalou, e Maia ficou atônita e em silêncio novamente. Ela supunha que não era a primeira nem a última, e no momento, provavelmente não era a única. E ela não ia ficar ofendida ou com ciúmes. Ela não teria se importado em continuar amiga de Leroy. Eles poderiam não ter tido um futuro, mas tal coisa. E aquela frase de Alexandra quase fez Maia cair em uma gargalhada histérica. Ela tinha medo de falar sobre gravidez por vários motivos, mas não esperava ouvir algo tão absurdo e engraçado. Nós ainda acreditávamos nas 3 primeiras. Uma delas acabou não estando grávida. As outras 2 estavam grávidas, mas não do meu filho. Leroy gosta de garotas. O que você pode fazer? Alexandra apertou os lábios com mais força, de modo que pareciam 2 finos fios cor-de-rosa. Depois de um momento, ela os fechou novamente e falou. Não estou mentindo, disse Maia com calma e firmeza, percebendo no fundo que não chegaria a lugar algum. Alexandra não acreditava nela. Ela tinha motivos para isso. Maia não ficou nem mesmo ofendida. Você poderia muito bem estar grávida. Alexandra assentiu, passando os olhos pelas roupas largas da garota, que, no entanto, não escondiam sua magreza. E você poderia muito bem estar tendo um caso com meu filho, especialmente se trabalhasse para nós. Mas ele vai se casar hoje. Ela a interrompeu com severidade. Com uma moça que beneficiará a ele e a sua família, que fortalecerá nosso pequeno império, não com uma moça pobre como você, que é materialmente pobre, ou talvez apenas insultada por não ter escolhido um rapaz rico. São poucos os mendigos que sonham em crescer às custas de meu filho e de nossa família, e todo mundo vai contar histórias de gravidez. É claro que vão. Você está enganada, disse Maia, ajustando a bainha de sua saia. Alexandra olhou para ela sem nenhuma expressão em particular. Você está errada. Não vou provar nada para você. Apenas saiba que você terá um neto, afinal de contas. E ela seguiu na direção oposta ao local da comemoração. Cuide de si mesma, garota! Alexandra gritou atrás dela. Cuide de sua vida. Estude. Trabalhe. Não tente se tornar uma fraude. E quando o moletom azul da garota desapareceu na esquina, Alexandra exalou pesadamente. De repente, seu coração ficou estranhamente apertado e relaxado. Só preciso de um golpe, ela pensou melancolicamente. Mamãe! A voz preocupada de Leroy veio do lado de fora. O jovem se aproximou e segurou gentilmente o cotovelo de sua mãe. O que há de errado? A senhora está doente? Venha, sente-se e beba um pouco de água. Obrigada, meu filho, disse Alexandra, sem pressa, passando por baixo do braço com seu filho para os outros convidados. Que bom filho ela tinha! E como pode fazê-lo passar por tamanho nervosismo novamente, por causa de uma moça que queria melhorar sua situação financeira de maneira fácil? Não é possível. Não pode. Quem estava com você? Leroy perguntou calmamente. E o coração da mãe notou com saudade que não havia alegria no olhar do noivo. Com quem você estava falando? Com ninguém, filho. Alexandra exalou. Com ninguém.
Maya não seria ela mesma se desistisse. Curiosamente, a conversa com Alexandra só a deixou mais confiante em sua decisão. Que ninguém acredite em nós, pensou Maya, acariciando sua barriga. Deixem que eles acreditem. E nós faremos tudo e enfrentaremos tudo. A conversa deixou um pouco de amargura, mas Maya superou isso rapidamente. Não era hora de ficar triste e sentir pena de si mesma. Os meses seguintes de sua vida foram repletos de problemas domésticos maiores e menores. A proprietária do apartamento, onde eles alugaram um quarto, explicou gentilmente que ela não precisava do apartamento com crianças e que seria bom se Maya se mudasse antes do nascimento. Essa notícia não teve tempo de se acomodar na mente de Maya, e ela ainda não tinha feito um plano de ação quando Catherine e as outras meninas a surpreenderam com outra notícia. Demos o dinheiro da faculdade para o seu primeiro semestre, disse Catherine, entregando a Maya um envelope inchado. E um dos rapazes encontrou um apartamento para você. O tio-avô dele mora no exterior e concorda em alugar para inquilinos decentes apenas pelo aluguel comunitário. E você é uma senhora decente. Já pagamos a primeira parcela. Depois disso, acho que você pode se virar sozinha. Mas não vamos deixá-la para trás. Obrigado, mas... Nada de mas. Catherine a interrompeu imperiosamente e Maya obedientemente fechou a boca, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos com a gratidão. É uma gota no oceano, é claro. Mas o que importava não era o quanto você fazia, mas quanto amor você colocava em seu trabalho. Mesmo a ajuda mais modesta, mas com muito amor. A muitos de nós, alunos, algumas vezes, daremos um pouco. Isso não vai nos custar uma fortuna. Todos podem se encontrar em uma situação difícil. Somos todos seres humanos. E como seres humanos, devemos ajudar nossos semelhantes. E ela deu um beijo paternalista na testa de Maya. Maya chegou a soluçar. Porque ela tinha pessoas tão boas em sua vida. E então sua vida cotidiana normal continuou. Eles não seriam diferentes do que eram antes de Leroy e antes da conexão com ele. Se ao menos agora Maya não tivesse que ir ao hospital e se certificar de que não levantaria nada pesado. Ela aguentou por mais algum tempo na Golden, mas quando sua situação ficou mais evidente e quando Alexandra a viu novamente, ela foi calculada e dispensada, pagando 3 salários sem sequer lhe dar o tempo que deveria ter trabalhado. Maya usou o dinheiro para comprar algumas coisas para o recém-nascido. Mas algo vem e algo vai. E logo após sua demissão, Maya foi contratada para trabalhar em sua própria faculdade, lidando com papelada, relatórios, certificados. Não era um trabalho árduo, mas também não era mal pago. E mais perto da escola, muito mais perto. Estudar ficou muito mais fácil. Os rapazes continuaram a ajudá-la aos poucos a trazer coisas boas para a criança, mesmo que já usadas. Um berço, fraldas, uma mesa, uma banheira. No primeiro ano de vida da criança, ela recebeu quase tudo. E então, quase no mesmo dia, de acordo com as previsões dos médicos, ela deu à luz um menino. Ela tinha uma barriga tão grande no último trimestre, ou apenas parecia assim em seu corpo magro, mas Maya achava que seu bebê seria grande, e o menino nasceu pequeno, delicado e delicado. Para alívio da mãe, ele não se parecia em quase nada com o pai. Ele tinha as características do pai de Maya, cabelos dourados claros e talvez apenas seus olhos o denunciassem como filho de Leroy. Muito atento e tenaz. Maya deu ao bebê o nome de Alex. Assim, a vida de Maya ganhou um novo significado, pequeno e enorme ao mesmo tempo. Depois de ser demitida da empresa, ela não se interessou muito pelo destino de Golden. É claro que algumas notícias não passaram despercebidas por ela. Expansão da empresa, uma união bem-sucedida, uma esposa bonita, um marido que aparecia em alguns eventos sem sua jovem esposa.
Todas essas notícias estavam passando, e Maia só teve tempo para um pensamento fugaz. Espero que tudo esteja bem com ele e que ele possa ser feliz. Ela não sentiu nem desejo de amor, nem amargura de ressentimento. Talvez apenas uma leve tristeza. Ela queria ser amiga de Leroy. Mas aconteceu do jeito que aconteceu, e Maia não se arrependeu. Alex tinha tido uma pequena doença no nascimento, por isso a alta foi adiada um pouco mais. Os amigos de Maia e apenas alguns colegas estudantes já haviam visitado a escola antes disso. Portanto, ela não estava realmente esperando ninguém para a alta. Catherine e seu namorado chegaram no início da manhã, parabenizaram-na novamente e levaram algumas coisas. E Maia teve de esperar até a hora do almoço para ir para casa. O próprio Alex estava enrolado em um cobertor enorme, olhando para o mundo com seus olhinhos. E Maia sorriu carinhosamente para ele. Aí está você, bebê. Logo você verá sua primeira casa. Você já tem seu próprio quarto, pode imaginar? Alex gritou algo em concordância, sem abrir o olho mágico. Maia cobriu cuidadosamente o rosto dele com um véu leve, costurado em um cobertor, para que o sol não cegasse o bebê. Ela não pôde deixar de admirar seu filho mais uma vez. Ela não entendia muito de bebês, mas por algum motivo, todos o chamavam de lindo. E Maia, como uma boa mãe, estava pronta para acreditar nisso. Um lindo bebê, de fato. Quando ela estava saindo com esse pequeno e encantador pacote, vários carros pararam na entrada da maternidade. Maia se afastou, pensando que se tratava da esposa ou de algum parente de uma pessoa importante, e caminhou lentamente até a beira da escada, sem querer incomodá-la. Mas então a porta do primeiro carro se abriu e uma mulher saiu. Maia não a reconheceu de imediato. Maia, olá! Eu a reconheci imediatamente. A senhora Alexandra acenou com a cabeça e sorriu para ela. Maia não avaliou se aquele sorriso era genuíno. Ela ficou parada no pé da escada, olhando para Alexandra. Um homem saiu do outro lado do carro e, depois de alguns instantes, Maia o reconheceu como o marido de Alexandra, Boris. Maia. Boris acenou para ela, assim como sua esposa. Ele estava segurando um buquê de rosas vermelhas brilhantes. Maia estava tão atônita com o que estava acontecendo que parou, como se estivesse atônita. Parabéns! Boris acenou com a cabeça, colocando cuidadosamente o buquê nas mãos de Maia. A jovem mãe pegou o buquê, enquanto segurava o bebê. Boris aproveitou a oportunidade e inclinou levemente a cabeça na direção do bebê, tentando educadamente olhar para o rosto dele. E Maia virou o filho, permitindo que ela olhasse para ele. Alex estava chupando uma chupeta engraçada chamada Mummy's Joy e olhava para Boris com seus olhos sérios, os olhos de seu filho. Parabéns de novo, disse Boris solenemente. Espero que o menino seja saudável. Sim, obrigada. Maia finalmente respondeu, conseguindo lidar com sua surpresa. Alex está completamente saudável. Alex. Alexandra sorriu com dificuldade. Alexander, então. Por algum motivo, ela olhou para o cônjuge. Não é um nome ruim. E, de repente, Maia percebeu por que eles tinham vindo. Ela não sabia o que havia acontecido com sua família, por que estavam aqui, por que precisavam de seu filho. E uma verdadeira raiva surgiu em sua alma. Ela havia aceitado a decisão deles, a recusa deles, e iria viver sem eles, criando um filho. E agora eles tinham vindo e tentado invadir seu mundo ideal por algum motivo, não apenas para se mudarem, para se espremerem sem pedir, para estarem onde não se esperava que estivessem. Isso os fez se sentirem estranhos e hostis. Maia se recompôs, segurou o filho perto de si. De repente, ela parecia muito mais velha para si mesma. Não. Ela disse com calma, mas com firmeza e firmeza. Os lábios de Alexandra se apertaram de forma familiar. O rosto de Boris ficou frio. Como a própria Maia, eles se prepararam para uma briga.
Seu nome é Alex. Ele tem o meu sobrenome e o nome do meio do meu pai. Maia, disse Boris. Esse menino é nosso neto. Você não tinha tanta certeza disso há 8 meses, mas agora tem? Boris sorriu de forma tênue, e havia uma semelhança assustadora entre ele e sua esposa. Maia se sentia cada vez mais desconfortável. Com dinheiro, você pode ter certeza de muitas coisas. Eu não duvido disso, disse Maia com frieza. Alexandra fingiu que não havia dito nada. Não perdemos você de vista nos últimos 2 meses. Não acreditamos em você no início, mas não nos culpe tanto. Os mendigos sonham em subir na vida às custas de seu filho e de sua família. E todos contarão histórias de gravidez. É claro que sim. Sim, eu me lembro. Maia me cortou com força. Por que você escolheria acreditar em mim agora? Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos. Olhando para o bebê, Alexandra ficou pálida, e o rosto de Boris ficou ainda mais cruel e distante do que antes. Maia puxou o bebê com mais força para si, sentindo um tipo de pânico completamente desconhecido e racional. Queria abraçar Alex o mais forte que pudesse e correr para o mais longe possível daquelas pessoas que estavam olhando para eles. Ela não havia pensado se tinha instintos maternais no sentido direto antes, mas agora sentia isso como se uma tocha brilhante tivesse se acendido em seu interior. Nada mais do que o comportamento ou as ações de uma mãe em relação ao filho, com o objetivo de proteger, preservar e cuidar. Leroy. Finalmente, gravemente, Boris disse. Quase imediatamente após a lua de mel, ele sofreu um acidente. Sua esposa. Boris tinha uma expressão especial no rosto quando dizia a palavra, como se tivesse visto e até comido algo nojento. Ela estava apenas um pouco assustada e um pouco machucada. Leroy não estava usando o cinto de segurança e atravessou o para-brisa. Oh, não! Exclamou Maia em choque, e seu coração se apertou, ansiedade e consternação acentuadas. Tais eventos são chocantes quando você apenas lê ou ouve sobre eles. Mas quando isso acontece com alguém que você conhece, especialmente alguém que você conhece tão bem, o pai de seu filho. Assustada com o som alto do grito de Alex, Maia imediatamente começou a embalá-lo. Maia se inclinou e deu um beijo na bochecha do filho. Oh, meu Deus, ele está vivo? Ela perguntou animada, tentando não levantar a voz. Ele está vivo, Boris disse brevemente. E nessa única palavra estavam escondidos todos os medos e ansiedades, preocupações e forças investidas para manter Leroy vivo. Nem mesmo saudável, apenas vivo. Maia não ficaria surpresa se descobrisse que eles haviam tirado seu único filho quase da morte. Mas ele está paralisado da cintura para baixo. Talvez o filho consiga andar um dia, mas ele não terá filhos. Maia entendeu. Sua voz se arrastou infeliz enquanto a imagem se formava em sua cabeça. Uma imagem horrível. Ela percebeu por que eles tinham vindo. Pois é. Boris acenou com a cabeça. E aquela esposa dele foi embora logo em seguida. Você já deve ter percebido para onde estamos indo. Chega de palavras, disse Alexandra com os dentes cerrados. Estamos atrás do menino, nosso neto. Maia tremeu de raiva. Parecia que ela iria gritar com eles ou silenciosamente enfiar isso em suas gargantas. Ela não entendia por que essa sugestão a deixava tão irritada, pois já sabia sobre o que eles queriam falar com ela. Mas ainda assim estava atônita. Eles tinham vindo buscar o neto. Mas é claro, então ela ia lhes dar seu filho. De jeito nenhum. Deixe-os ir embora daqui. Pense nisso. Boris interrompeu Maia com um aceno de mão. Você é jovem. Estuda. Trabalha. Tem a vida inteira pela frente. Centenas de oportunidades. E agora uma criança? O homem balançou a cabeça. Você é boa para fazer isso. Eu respeito isso.
Mas agora estamos prontos para assumir essa responsabilidade. Vamos levar nosso neto conosco. Maia. Maia puxou Alex para perto de si e puxou um pouco o cobertor, cobrindo o rosto dele. O bebê já estava dormindo, e Maia até o invejou por um segundo. Como era bom e fácil escapar para o mundo dos sonhos e cair no sono, esconder-se debaixo do cobertor das sugestões complicadas e assustadoras dessas pessoas. Maia não precisou tomar uma decisão. Ela já havia sido tomada desde o momento em que ela soube do bebê. Essas pessoas pareciam não ter dúvidas sobre a decisão que ela tomaria. Talvez já tivessem tomado e estivessem apenas esperando que ela a expressasse. Maia fechou os lábios secos de excitação e lhes deu sua resposta. Não, Maia. Alexandra começou com severidade, mas Maia não a ouviu. Eu não vou dar ele para você. Alex é meu filho. Eu o dei à luz e não vou deixar que você o leve embora. Pense bem, disse Boris calmamente, cobrindo o ombro de sua esposa com a mão. Alexandra corou de irritação. Aparentemente, ela não queria vir receber seu neto de uma garota desconhecida para ter todas essas conversas. Para ela, vir aqui e falar sobre levar a criança embora significava resumir a tragédia e significava que ela estava admitindo que a vida de seu filho estava destruída e nunca mais poderia ser reconstruída. Ele nunca será capaz de se manter em pé e andar, e absolutamente nunca será capaz de ter filhos. Sua continuação está nessa criança que ele acidentalmente concebeu com uma estudante universitária de 17 anos que trabalha na empresa de seus pais como faxineira. E tudo isso, cada detalhe dessa equação, lhe causou, como mãe, nada além de uma repulsa monstruosa. Se fosse outra garota, outra criança, outra época, Alexandra teria sido a melhor e mais feliz avó do mundo. Mas era assim que as coisas estavam acontecendo, e isso a deixava irritada e aborrecida. Daremos ao bebê tudo o que ele precisa. Enquanto isso, Boris continuou, e não deixaremos você. Não tiraremos Alex de você de forma alguma. Tudo o que precisamos é de todos os direitos sobre o bebê. Entregue-o a nós, o futuro dele, e vocês dois viverão bem. Nós o criaremos para ser um herdeiro digno de nossa causa. Da mesma forma que você criou Leroy? Disse Maia com frieza. Ela nem sabia que poderia criá-lo daquela forma. Uma criança pobre e mal amada, cujo valor era determinado apenas pelo quanto ele era útil à família e ao seu império. Criar um homem solitário que corre de garota em garota para sentir um pouco de amor? Cale a boca. Alexandra respondeu. Você não sabe nada sobre nós. Dê-me o bebê. Ela estava pronta para atacar Maia, para arrancar Alex de seus braços. A garota segurou seu filho com mais força e deu um passo para trás. Se você chegar perto de mim, eu vou gritar. Direi a eles que está tentando roubar meu filho de mim. Senhoras, vamos ser razoáveis, disse Boris de forma calma e imperiosa. Ele olhou para Maia com seus olhos frios e vítreos. Crie seu filho você mesma se quiser, mas também não recuse nossa ajuda. Este é o nosso neto. Nós o visitaremos. E assim foi feito. Boris manteve sua palavra. Eles visitavam o neto com frequência. Leroy também veio. A visão daquele belo jovem, em uma cadeira de rodas, machucou o coração de Maia. Mas ela não podia fazer nada para ajudá-lo. O acidente havia afetado Leroy, que ficou mais velho, mais quieto, mais calmo. Ele visitava Maia sozinho, sem os pais, acompanhado por um homem grande que agora era seu motorista e secretário, e o ajudava com seus movimentos. Mais tarde, Maia ficou sabendo que aquele homem enorme e de ombros largos, um guarda-roupa natural, era, na verdade, um homem muito simpático e educado. Quando Maia entregou Alex nos braços de seu pai, uma única lágrima rolou pelo rosto de Leroy. Então é isso que você é, murmurou ele. Meu filho.
Agora Maya também estava chorando. A assistente de Leroy estava na cozinha para não constrangê-los, e eles se sentaram e choraram. Apenas o pequeno Alex não estava chorando, olhando para os adultos com os olhos ainda um pouco turvos e esverdeados em seu pai. De alguma forma, com o pai e os avós presentes, era palpavelmente mais fácil pedir à família que ficasse com o neto. Maya estava um pouco apreensiva, mas Leroy sempre ficava feliz em tomar conta de seu filho. Ele vinha ao primeiro pedido, ajudando. E, em geral, ele e Maya tinham um bom relacionamento. Entre eles, não havia o peso do primeiro amor infeliz. E eles se entendiam bem. Leroy foi até compreensivo com sua recusa resoluta em colocá-lo na certidão de nascimento. Aparentemente, ele entendia tão bem quanto ela o que seus pais eram capazes de fazer. Assim, alguns anos se passaram. Maya se formou e continuou a trabalhar na faculdade. É claro que agora ela tinha mais incentivo. Ela tinha um filho e valia a pena trabalhar mais e mais por ele. Assim, quando em seu último ano de faculdade, ela recebeu uma oferta de emprego em uma pequena editora de roteiros, ela aproveitou a oportunidade. Os pais de Alex ajudaram, visitando-a periodicamente e trazendo presentes para ela e para o neto. Não se falava mais em levar o menino embora, então Maya permitiu que eles se comunicassem. Afinal, eles eram parentes de Alex, mas ela nunca tomou nada para si. Quando Alex foi para a creche, aos 2 anos, sua mãe tinha acabado de terminar a faculdade. Você, Maya, Alex, ambos têm uma nova vida adulta. Leroy riu ao trazer uma nova sacola com coisas para o filho. Mãe para o trabalho, filho para a creche. Muito engraçado. Maya murmurou. Ela estava girando em frente ao espelho, tentando descobrir se a saia nova lhe caía bem ou não. Alex também estava se olhando em seu novo macacão jeans. Leroy mal conseguia conter o riso. O que você acha? Ela finalmente perguntou. Todos os homens são seus. Leroy bufou. Cuspe! O que eu fui, uma experiência ruim. Seu lema agora é 100 homens? Perguntou Leroy, sem jeito. Maya olhou para ele dolorosamente no reflexo do espelho. Leroy estava olhando para ela com uma estranha curiosidade e preocupação. Maya sorriu suavemente. Relaxe, não se trata de você. Ou melhor, não é realmente sobre você. Maya exalou. Mas depois dessa aventura, não quero mais nenhum relacionamento. Eu amo muito o Alex. Ele é o meu maior significado na vida. Mas só mais uma vez. Mas você não quer se queimar de novo. Leroy assentiu com compreensão. Não se preocupe. Você é uma garota bonita, inteligente e simpática. Com certeza conhecerá alguém que valha a pena. Mas que diversão nós tivemos. Leroy sorriu e acenou para Alex, que já tinha pegado o telefone da mãe e estava tentando desbloqueá-lo. Em seu novo emprego, Maya estava combinando sua posição como assistente de direção e roteirista. Seu trabalho estava sendo reconhecido e ela estava subindo rapidamente na carreira. Ao sair da casa de seu pai, Maya nem imaginava que tudo acabaria dessa forma. Ela não esperava que se tornaria uma jovem mãe. Ela só pensava em seus estudos e no trabalho. E foi assim que tudo aconteceu. Maya não se arrependeu da ligação com Leroy ou do fato de o bebê ter nascido. Sim, sua vida havia tomado um rumo incrivelmente abrupto. Mas foi ainda melhor assim. Ela tinha a pessoa mais importante de sua vida, seu filho Alex, que agora tinha 3 anos de idade. Tinha o pai de seu filho, seu bom e compreensivo amigo Leroy. Um emprego favorito que lhe rendia um bom dinheiro. O que mais se poderia esperar da vida? Mamãe, você é tão legal! Alex lhe disse uma vez quando ela o levou para o jardim de infância. Sério? Maya riu baixinho, sentando-se para dar um beijo na bochecha do filho. Sim, sim.
Alex assentiu com seriedade e seu boné quase voou da cabeça. Estávamos conversando com as crianças da creche sobre nossos pais. Quem trabalha onde? E eu disse que você era roteirista. E as crianças acharam isso interessante? Muito. Alex pulou para cima e para baixo. Eu disse que você sempre inventa novas histórias para mim. Fico feliz que você esteja orgulhoso de mim. Disse Maya, séria. Eles atravessaram a rua e Alex puxou sua manga. Maya se sentou e ele colocou os braços em volta do pescoço dela. Estou muito orgulhoso de você, mamãe, disse ele. E eu a amo muito. Eu também amo você, filho. Você poderia ser mais feliz? Maya não se importava nem um pouco se tinha um namorado ou não, se tinha um relacionamento ou não. O que isso importava? Os rapazes se interessavam por ela, tentavam conhecê-la, mas Maya recusava. E isso se tornou uma grande piada para Leroy. Mas ele tentou não brincar muito com isso. Ele mesmo acabou se comportando da mesma forma que Maya. Trabalho, filho, casa, trabalho, trabalho, filho, casa e nenhum relacionamento. Maya achou que continuaria assim, e por um bom tempo. Mas como sempre acontece, o destino tinha outros planos. Vou mandá-la para uma pequena viagem de negócios. O chefe lhe disse. Para treinamento. Algumas aulas de mestre, novas técnicas diferentes, você subirá a um novo nível e depois haverá um festival com convidados estrangeiros. Leroy e sua família ficaram mais do que felizes em tomar conta de Alex por alguns dias, e Maya o deixou por conta disso, embora não exatamente com a mente tranquila. Leroy prometeu enviar relatórios em vídeo e gravar mensagens. Alex prometeu ser o garoto mais obediente do mundo, e Maya foi embora. O treinamento e as masterclasses eram de fato interessantes. Eles envolviam muita prática, ou seja, o conhecimento era reforçado por tarefas, e Maya escreveu alguns pequenos roteiros. Ela os enviou imediatamente ao seu chefe, que escolheu algumas opções para trabalhos futuros e desejou a Maya boas férias no festival. Lá, Maya imediatamente se juntou à companhia de jovens roteiristas que trabalhavam no exterior e de estrangeiros igualmente jovens. Aos poucos, a conversa se voltou para assuntos pessoais, e Maya mencionou que tinha um filho. Um dos homens olhou para ela. Você tem um filho? Ele perguntou enquanto eles se afastavam. A moça estava enviando mensagens de texto para Leroy sobre como estava se saindo, e ela respondeu mais como uma máquina do que com seriedade. Leroy lhe enviou uma mensagem de texto, vendo Alex tomando banho. E Maya olhou para o garoto chapinhando na banheira cheia de espuma. Sim, o garoto. Desculpe, eu não me apresentei. Imediatamente, o homem disse e estendeu a mão para ela. Meu nome é James. Maya. Maya sorriu, apertando a mão dele em troca. Maya olhou pela primeira vez para seu companheiro. Ele era um homem alto, muito magro, com pernas longas. Maya poderia chamá-lo de bonito. Ele tinha mãos delicadas, olhos calmos e um rosto longo e pálido. Sua pele cor de âmbar era impecável, e seu cabelo preto e rígido era cortado curto. De onde você é? Da Inglaterra. James respondeu prontamente. Meus ancestrais eram imigrantes, mas eu voltei para minha terra natal histórica. Aprendi o idioma, e agora estou aqui novamente. Você quase não tem sotaque. Maya notou. Há quanto tempo você vive em um ambiente linguístico? Há quase 3 anos. Mas eu quero voltar para minha terra natal novamente algum dia, para viver lá por um tempo. James suspirou. Sim, como dizem, é bom estar longe, mas em casa é melhor. Eles passaram os 2 dias restantes do festival na companhia um do outro, participaram de mais alguns eventos juntos e até mesmo saíram para passear. James era inesperadamente fácil e agradável de se conviver. Ela não se sentia restringida pela estranha frieza
que parecia congelar cada célula de seu corpo quando o homem estava por perto. Era fácil respirar com ele. Parecia educado, natural. Maya se pegou pensando que a última pessoa com quem ela teve tanta facilidade foi Leroy. E, ao mesmo tempo, ficou amargurada ao descobrir que não tinha ninguém em seu círculo social, exceto Leroy e velhos amigos, que eram, em sua maioria, meninas. E com James? Com James era diferente. Quase lhe doeu deixá-lo. Olha, posso lhe fazer uma pergunta nada educada? James perguntou quando eles se encontraram para o café da manhã no hotel onde os participantes do fórum e do festival estavam hospedados. Você pode perguntar. Depende de quão indelicada ela é. Qual é o seu relacionamento com o pai do bebê? Perguntou James. E Maya ficou surpresa ao perceber que ele estava envergonhado. Ela se perguntou. James costumava levá-la para passear. Eles passavam muito tempo juntos. Ele até lhe dava presentes, e isso poderia ser chamado de flerte e namoro, apenas discreto e muito educado. Mas em outra ocasião, James não escondeu seu interesse quase óbvio. Bem, nós somos amigos por mais que pareça. Ela riu, depois balançou a cabeça. Tínhamos uma coisa espontânea acontecendo lá. É uma longa história no estilo das novelas da televisão. Sim? James assentiu com a cabeça, mexendo o chá. Então eu posso, digamos, ir visitá-la? Maya olhou para ele e realmente considerou a resposta antes de dá-la. Será que ela precisava disso? Estava pronta para isso? Para um novo relacionamento? Para um homem em sua vida? A vida mudaria abruptamente de novo. Mesmo que as coisas não dessem certo entre ela e James no futuro, era uma atitude bastante arriscada. James, eu. Não estou esperando nada disso, disse James imediatamente, levantando as mãos. Mas achei que estávamos nos divertindo muito. Nós dois somos adultos. Por que deveríamos negar a nós mesmos a chance de sair um com o outro? E não o incomoda o fato de eu ter um filho? Não, claro que não. James sorriu. Se Alex tiver um temperamento como o seu, será ainda mais divertido. Então posso ir vê-lo? Sim, disse Maya com firmeza, sem dar a si mesma a chance de pensar nisso novamente. Você será muito bem-vindo. E ela estendeu a mão para ele. James sorriu satisfeito e beijou os nós dos dedos dela. Alguns dias depois que Maya voltou para casa, James veio para cá. Ele alugou um pequeno apartamento na cidade e eles se viam quase todos os dias. James chegou a conhecer Leroy e ele conheceu Alex. Maya riu deles por mais alguns dias depois disso, quando eles olharam para o homem em potencial na vida de Maya com uma avaliação quase igual. Mas um e outro foram forçados a admitir que James era um bom homem, galante, pontual e educado. Por causa da diferença de idade, os pais de Leroy desconfiavam dele, mas não estavam dispostos a expressar suas opiniões para Maya. As coisas correram de forma tranquila e romântica para eles, não tão rapidamente quanto com Leroy. Eles foram morar juntos, e James começou a viver com eles. Alex o olhou com desconfiança no início, mas logo começou a gostar desse novo homem na vida da mamãe. Além disso, James tinha jeito com as pessoas. Eles se casaram de forma discreta e modesta 6 meses depois de se conhecerem. E depois de algum tempo, James começou a falar sobre a possibilidade de eles irem morar juntos na Inglaterra. Era fácil para Maya se transferir para um emprego remoto e, se ela quisesse, eles poderiam ir para outro país por 1 ano e meio. Além disso, havia a necessidade de conhecer os pais e as pessoas próximas de James. E, se eles gostassem, poderiam ficar lá para sempre. Você vai tirar a última felicidade da minha vida, declarou Leroy, suspirando pesadamente quando Maya lhe contou sobre seus planos. Mas eu entendo você. Você tem que viver sua vida, ser feliz. Além disso, pode ser difícil para mim.
Mas eu poderei visitá-la, certo? Claro que sim. Maya sorriu, colocando o braço ao redor dos ombros de Leroy, ajustando-se desajeitadamente ao lado da cadeira de rodas. Além disso, será interessante para Alex também. Ela exalou calmamente. Eu realmente quero ser feliz, Leroy. Eu realmente quero. Ela sussurrou. Leroy lhe deu um beijo paternalista no topo de sua cabeça. E você será, com certeza. Mas Boris e Alexandra não demonstraram a mesma compreensão da situação que seu filho. A notícia de que seu único neto estava sendo levado para o exterior, e talvez para sempre, quase os fez ter um ataque cardíaco. Vocês não vão levar nosso filho embora, declarou Alexandra. Vamos buscar advogados, vamos buscar advogados. Vocês não vão levar nosso filho embora. Não quero decepcioná-las, mas acho que vocês não vão chegar a lugar nenhum, disse Maya com frieza. Era amargo perceber isso, mas o relacionamento deles não havia mudado com o tempo. Da mesma forma que eles não se entendiam, eles não conseguiam se entender. Havia apenas um fio frágil que os unia. Alex. Essa criança não está em seus documentos. Ele é meu filho. E eu posso levá-lo embora. Pelo menos saberemos para onde você o está levando? Perguntou Boris, acariciando confortavelmente as costas de sua esposa. Maya ficou em silêncio. Algumas semanas depois, Maya, James e Alex decidiram ir embora. Leroy não pôde vê-los partir, então se despediu do filho e de Maya no apartamento. Maya prometeu manter contato, e Alex deu um beijo de despedida no pai. No aeroporto, ele abraçou os avós longa e profundamente, consolou a avó que chorava enquanto o padrasto cuidava das coisas e a mãe esperava pacientemente do lado de fora. Não se preocupe, disse Alex com importância, como um adulto. Vou escrever para você e vou ligar para você, e você também virá me visitar. Boris olhou para Maya e ela assentiu levemente. Vou lhe dizer onde vamos morar, disse ela. O mesmo sentimento que a havia guiado durante o primeiro ano de vida de Alex a guiava agora. Esta era sua família, suas pessoas mais próximas. Ela não podia impedi-los de se comunicar. Maya. De repente, Alexandra a chamou suavemente. Perdoe-nos por tudo. Maya olhou para eles por alguns minutos, depois assentiu lentamente, sorriu, e seu filho também sorriu, e acenou para os avós com a mãozinha. É claro que ninguém tiraria os avós dele também. E sua mãe e seu pai.